Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é o primeiro vídeo da série que iremos analisar, capítulo por capítulo, em vídeos, o livro A Educação do Caráter, do Padre M.S. Gillett. Esse é um livro prático de direcionamento intelectual, de direcionamento espiritual. Nesse livro, o Padre Gillett vai te direcionar para uma vida de estudos, para uma vida mais intelectual e também, ao mesmo tempo, havendo vínculos espirituais. Então é uma obra no mesmo sentido do livro A Vida Intelectual, do Conselhos para a Direção do Espírito, da Educação da Vontade, dentre outros, né? Então é uma obra altamente recomendada, uma obra prática e serve aí para a sua vida intelectual. Como se trata de uma obra prática, é interessante analisarmos então a vida do autor. Né? Como diz Mortimer Adler, os livros práticos eles têm uma certa ligação com o seu autor. Porque no livro prático, aquela pessoa vivencia algo, ela tem experiência em relação a algo que outras pessoas não tiveram. E através dessa experiência, ele vai colocar no livro essa experiência e indicar aos leitores o melhor caminho que ele obteve. Então, por exemplo, no livro A Vida Intelectual dos Sertilanges, o Sertilanges era um intelectual renomado, já bastante reconhecido em sua época, e nesse livro ele traz como ele entendia essa vida intelectual e como os jovens que iriam ler essa obra poderiam ter um bom caminho de vida intelectual para serem algo aproximado ao que ele foi. Então ele tem aí a sua experiência e ele repassa àqueles que não têm essa experiência. Então por isso é importante saber a vida do autor para justamente ver se ele tem uma certa coerência com aquilo que ele está escrevendo também, né? E aqui nesse livro da vida intelectual, há aqui o resumo da vida na última página, na contracapa, né? Tem aí um pouco do resumo da vida e também no próprio prefácio do livro também há um certo relato sobre a vida do autor, demonstrando quem ele era, quais os livros que ele já escreveu, o que ele fez durante a vida, quais as atividades que ele teve, etc. Né? E aqui no livro A Educação do Caráter, infelizmente a editora não colocou nada biográfico do autor, né? E simplesmente colocou um prefácio, a nota do editor, e essa nota do editor não acrescenta em nada em se tratando de aspectos biográficos, simplesmente diz que há uma necessidade de republicação da obra, etc., mas não acrescenta nada biográfico. Então o próprio livro não tem informações sobre o autor, e isso eu considero como sendo uma falha aqui do livro, né? Deveria ter no mínimo um parágrafo, como na edição que eu mostrei da editora Quirion, deveria ter um parágrafo aqui informando quem é o Padre Gillett e informações sobre obras que ele já escreveu, o que ele já fez durante a vida. Ou mesmo, se não tivesse nessa contracapa, que tivesse na nota do editor, que foi escrito aqui pelo editor Lucas Fófano, né? Onde ele fala sobre a importância do livro, mas não fala quem é o autor. Então, há essa lacuna, né, que nós vamos tentar preencher aqui, apresentando um pouco da história do Padre Gillett e da sua importância intelectual, da sua importância como escritor e como pensador da sua época também. Né? Eu fiz essa pesquisa, né, em vários sites, procurando na internet, e obtive várias informações. Inicialmente, o próprio nome dele, Padre M.S. Gillett, né, que não tem aqui por extenso o nome dele no próprio livro, né, a gente só tem apenas a M.S. Gillett, ou seja, nós só sabemos apenas o sobrenome na própria obra do autor. Pesquisando, eu vi que o nome completo dele é Martin Stanislas Gillett, né, Martin também, né, que é como é pronunciado na França, né, e o nome original dele era Marie, né, no caso como se fosse Mário, né, Marie Stanislaus Gillett. Então ele adotou esse nome Martin depois que ele se tornou padre. Né? Ele nasceu em 14 de dezembro de 1875 e faleceu em 3 de setembro de 1951. Ou seja, ele viveu alguma parte do século XIX e faleceu até a metade do século XX. Né? Em geral, ele pode-se resumir a sua vida no fato de que ele foi um monge dominicano e ele era da França, e depois ele se tornou mestre-geral da Ordem Dominicana entre 1929 a 1946. Né? Ele foi inicialmente, como eu falei, de uma família católica francesa, e ele entrou para a Ordem dos Frades
pregadores, né? Que é a Ordem dos Dominicanos, em 1902. Ele foi aluno do padre Garrigou Lagrange, né, que é considerado aí um dos auges, um dos maiores escritores em se tratando do tomismo, né, do neotomismo, pode-se dizer assim também, que estuda as obras de Santo Tomás de Aquino. Né. O padre Lagrange foi considerado aí um dos maiores expoentes do neotomismo e foi professor no Angélico em Roma. E nesse Angélico em Roma foi onde justamente o padre Gillet estudou, e ele teve aula com o padre Lagrange lá, que é, como eu falei, um dos maiores tomistas, né? E então o próprio Gillet, ele se tornou também um tomista e passou a ser considerado aí, renomado, né, por seus escritos, por suas palestras, por suas aulas, né? Em 1905 ele se tornou doutor em filosofia pela Universidade de Fribourg, né? Depois ele se tornou doutor em teologia, ou seja, era doutor em teologia e doutor em filosofia. E, sendo doutor em teologia, ele se tornou professor na Universidade de Louvain, né, na Bélgica, que também era um grande expoente do tomismo, né, considerado uma das universidades que adotavam as ideias de Santo Tomás de Aquino. Então ele foi professor nessa instituição, onde ele teve aí, um grande renome por sua grande oratória, sua retórica era considerada aí pelos alunos, e ele era um professor muito querido na Universidade de Louvain, na Bélgica. Né? Em 1946, ele se tornou arcebispo titular de Niceia, né, até 1951. O padre Gillet, ele se empenhou na causa da canonização de São Alberto Magno. Né? São Alberto Magno, ele era o mestre de Santo Tomás de Aquino. Então o padre Gillet, ele escreveu vários documentos ao Vaticano, apresentou informações sobre São Alberto Magno, até que o próprio Vaticano, através aí do Papa Pio XI, canonizou em 1931 e colocou São Alberto Magno como um doutor da Igreja, graças também ao empenho aí do padre Gillet. Né? Além disso, né, ele fundou um Instituto Histórico Dominicano, né, considerado aí em 1930 como sendo aí uma das grandes reservas, um dos grandes locais aí que tem arquivos e obras relacionados ao tomismo. Né? E nesse Instituto Histórico Dominicano, que existe até hoje, existem vários livros de renome, várias obras que são realmente importantes nesse segmento, especialmente aí para os próprios dominicanos também. Além dessas obras que eu já mencionei, esses trabalhos que eu já mencionei, ele escreveu o próprio livro A Educação do Caráter, né, em 1907. Também escreveu o livro A Educação da Consciência e escreveu também o livro A Educação do Caráter, A Educação do Coração. Todos esses três livros, apenas A Educação do Caráter foi publicado no Brasil. A Educação da Consciência e A Educação do Coração não foram publicados aqui no Brasil. Né? A Educação do Caráter foi publicado em vários países, né, em várias traduções, tem para inglês, tem na sua versão original em francês, tem em espanhol e tem em português. Aqui no Brasil foi publicado pela primeira vez pela editora Agir, em 1956, no Rio de Janeiro, e essa edição é um relançamento com a mesma tradução da editora Agir, de 1956. Né? Além disso, o padre Gillet, ele contribuiu também para a tradução para o francês da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né? E o padre Gillet também foi conhecido e amigo do próprio padre Sertilanges, que escreveu o livro A Vida Intelectual. Então os dois, além de fazerem parte da mesma ordem, né, a Ordem dos Dominicanos, eles tinham contato aí dentro desses aspectos das análises tomistas, né? E além disso, né, o próprio padre Gillet, ele se tornou mestre geral da Ordem dos Dominicanos. Então ele tinha aí um grau elevado a ponto de ser colocado nesse posto. Né? Segundo o Papa Pio XI, em 1929, no ato em que elegeu aí, o padre Gillet como mestre geral dessa ordem, o Papa Pio XI disse o seguinte: se você considera a aprovação do Papa ser um sinal de aprovação divina, você tem ela completamente e inteiramente. Ou seja, isso na nomeação do padre Gillet para ser mestre da Ordem dos Dominicanos. Então, enquanto o padre Sertilanges era
um monge dominicano. O padre Gillet, ele era aí o mestre da ordem que fazia parte, o padre Cercilanges, e ambos tinham contatos aí de análises tomistas, etc. Né? É interessante dizer isso, que ele foi mestre geral dessa ordem de 1929 até 1946. Em 1946, ele se tornou, então, bispo e depois arcebispo de Niceia, né? Onde ele desempenhou um grande papel aí de atuação junto a catecismos, a análises de obras, dando aulas e palestras e tudo mais. Né? Depois ele faleceu em 1951, deixando aí esse grande legado que ele teve aí de análises acadêmicas, de estudo, etc. E o livro A Educação do Caráter, ele é uma reunião de várias conferências que ele deu na Universidade de Lovaina, né, na universidade que tinha aspectos tomistas. Ele reuniu essas conferências em um único livro, onde ele vai agora ensinar os jovens sobre como levar uma vida intelectual, como administrar o seu caráter, como levar essa vida da melhor forma possível, aí, que você possa ter uma vida que seja realmente muito boa em termos de estudos. Né? Então, o padre Gila, ele teve essa vida intelectual intensa, dando aí conferências e palestras, depois se tornou bispo e arcebispo. Né? Então, daí nós sabemos a importância desse livro. Foi alguém que foi altamente preparado, que teve uma vida acadêmica, uma vida intelectual intensa e que agora vai nos informar, que vai nos apresentar aí um pouco daquilo que ele aprendeu sobre a educação do caráter, sobre como nos direcionar em relação a essa vida intelectual. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha e a partir agora desse vídeo em diante nós iremos analisar cada capítulo do livro A Educação do Caráter e iremos entender qual a noção do padre Gillet sobre tudo isso. Então espero que você acompanhe essa nossa jornada. Serão quase 20 vídeos sobre esse livro, analisando cada capítulo. Então, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.